Segurança, o uso de máquinas agrícolas e os cuidados para evitar os acidentes no campo, aliás, os incidentes. Na última semana, um incêndio chamou a atenção de produtores no município de Jataí, cidade que fica no interior de Goiás. Uma plantadeira pegou fogo em meio à lavoura. O fato serviu de alerta para as precauções a serem tomadas. Em geral, os incidentes mecânicos acontecem em máquinas mal projetadas ou mal conservadas. Qualquer uma pode apresentar algum tipo de risco de incêndio, causando grandes estragos e prejuízos econômicos. A regra geral é fazer a manutenção preventiva, que além de reduzir os prejuízos, prolonga a vida útil da máquina. A manutenção funciona o seguinte: a gente vai na fazenda, faz um serviço avaliativo, né? E passa para o cliente o orçamento. Aí o cliente trazendo a máquina para a gente revisar, vai ter menos risco de problemas durante o trabalho, durante o uso da máquina, né? É mais um serviço preventivo. O mais certo é a cada ano ali, a cada uso de trabalho ali, dar uma conferida geral na máquina ali. Já é um bom tamanho já. Rolamento é a parte fundamental em transmissões, né? É a parte que mais tem que ser conferida sempre. Todo ano ali tem que estar batendo, conferindo, abrindo e lavar e avaliar a situação dos componentes. Para evitar os incêndios no campo, atenção com a manutenção. Algumas empresas oferecem a assistência na propriedade. Detalhes podem evitar danos maiores. Chamar alguém especializado, né, e para conferir seu equipamento, né, e falar se vai ser necessário a revisão ou não. Tem equipe, tem todo o equipamento necessário para estar realizando esse trabalho na propriedade também. É importante o produtor ter sempre em mente que a vida dele ou do condutor da operadora, o condutor da máquina, é mais importante a vida deles do que a própria máquina ou a lavoura. Porque nesses casos é sempre possível recuperar o prejuízo. Ao perceber que não há como debelar o incêndio, ele se afastar o mais rápido possível da máquina. Algumas recomendações podem contribuir na prevenção. É sempre importante que o produtor mantenha suas máquinas em boas condições de uso, fazendo a sua manutenção correta e no tempo adequado. Procurar trabalhar sempre que for possível nos horários mais frescos, né, onde a temperatura está mais amena, porque sempre há o risco de, por exemplo, ao estar fazendo um trabalho utilizando a máquina, de provocar um incêndio, até pelo calor da máquina mesmo. Dependendo do horário do dia, o horário muito quente, aquela palhada ela pode entrar em combustão devido ao calor da própria máquina. É importante que ele tenha sempre próximo à máquina, ali junto dela, um extintor de incêndio, né? Sempre que for possível também na fase de colheita, manter um caminhão-pipa acompanhando essa fase. E, principalmente, manter a máquina em boas condições de uso, com a manutenção preventiva dela sendo executada no devido tempo. Não só as máquinas agrícolas precisam de manutenção ou estão propícias a acidentes. Além da plantadeira, outro exemplo foi um caminhão e um servidor do Corpo de Bombeiros em Goiás que ficou ferido numa ocorrência. A gente já teve casos até dentro do Corpo de Bombeiros, um incêndio de vegetação, numa lavoura. O caminhão saiu para fazer o combate, vazou muita água ao redor do caminhão, que é normal nesse tipo de situação, e o vento mudou de direção, o fogo cercou o caminhão. Tentou sair, o motorista tentou retirar a viatura, mas como estava muito molhado, era uma terra de lavoura, ele atolou, não foi possível sair. O motorista tentou salvar o caminhão ainda e sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, né? Então é importante que o motorista ou o condutor da máquina, ao perceber, vou reforçar mais uma vez, ao perceber o risco, abandonar aquele local ali o mais rápido possível, porque a vida não tem como voltar mais. Esse é um recado que a gente deixa.